Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos conversar sobre os encontros de Jesus depois da sua ressurreição. Eu tenho meditado muito sobre maturidade, sobre plenitude. Esse foi um ano em que a gente, lá na nossa igreja, conversou muito sobre plenitude. Já há alguns anos, o meu lema ministerial tem sido Gálatas capítulo 4, que Paulo diz que sente dores de parto até ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. E eu tenho tido isso como lema ministerial. A gente quer ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Essa é a melhor forma de avaliar uma igreja. Lá na nossa igreja, quando a gente vai fazer retiro de planejamento, a gente sempre faz essa pergunta no início da nossa reunião. Nós estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? Se sim, nós estamos caminhando bem. Nós somos uma igreja de sucesso, podemos dizer assim. Mas se não, nós precisamos reavaliar muita coisa. Infelizmente, eu percebo que nós, como igreja, geralmente avaliamos a nossa igreja ou pelo número ou pela quantidade de agendas cumpridas. Então, houve muito tempo que a gente lá fazia avaliação desse jeito. Temos um calendário, conseguimos fazer o acampamento de jovens, fizemos o acampamento de casais, teve aquela gincana das crianças, tal, cumpriu tudo. Ótimo, fechamos bem o ano. Não, porque se todas essas agendas não formou Cristo na vida das pessoas, então nós não terminamos bem. E ao contrário disso, pode ser que alguma agenda que deu errado formou Cristo na vida das pessoas. Porque talvez naquela frustração alguém teve que usar de paciência, de longanimidade, alguém teve que liberar perdão sobre a vida de alguém e Cristo foi trabalhado na vida daquela pessoa. Então, a frustração daquela agenda foi uma bênção para a vida da igreja. E a gente precisa então aprender com essas coisas e caminhar para essa jornada de maturidade, de plenitude. E Jesus é a pessoa mais plena que nós conhecemos. E na nossa perspectiva terrena, a maior, a plenitude da plenitude de Jesus é após a sua ressurreição. E um dia eu me peguei perguntando sobre isso. Quais são os primeiros atos de uma pessoa ressurreta? Qual é a prioridade na agenda daquele que é único no episódio da ressurreição? O que uma pessoa que foi o único na história até hoje, que ressuscitou, vai fazer? De vez em quando eu me pego viajando nessas coisas. E eu teria uma agenda muito diferente da de Jesus que nós vamos ler aqui. Provavelmente eu ia testar esse corpo novo, eu ia ver os limites dele. Claro que não tem limites. E eu talvez ia provar para Satanás agora, pular de penhasco, transformar as coisas. Mas Jesus é um cara muito mais bem resolvido que eu. E ele tem outras prioridades. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco hoje. Jesus acaba de ressuscitar e qual é a prioridade da sua agenda? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3. Paulo está dizendo: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Amém. Vamos orar de novo. Pai, estamos diante da sua palavra e carecemos da ação do Espírito Santo sobre nós, para que não seja só a letra comunicada, mas que seja mesmo, ó Deus, a letra com o auxílio do Espírito, porque é assim que nós vamos ser transformados. Então, Pai, tem misericórdia de nós, quebranta o nosso coração, limpa a nossa mente, ó Deus, para a gente receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, derruba as nossas fortalezas mentais, quebra as nossas resistências, para a gente ser transformado, lavados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, qual então o objetivo de Jesus depois de ressurreto? Jesus tem uma prioridade de agenda e, segundo o que a gente leu, a sua prioridade é encontrar com os seus amigos. Uma prioridade muito diferente
da prioridade que possivelmente você teria e que eu teria. O que diz para nós que Jesus, ao contrário de nós, não se preocupa tanto com o que fazer, como fazer, nem onde fazer. A grande questão de Jesus é sobre quem encontrar. Jesus revela a vontade de Deus, dizendo para nós que o maior anseio dele é achar os quens que ele tem para inserir na família de Deus. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com o que, com o como, com o quando, com o onde, do que com o quem. E possivelmente a gente fere vários quens em nome de um que. Então ninguém está aguentando mais talvez uma determinada agenda, mas a gente precisa fazer aquele que, aquela agenda, aquela coisa. E aí a gente vai, sobrecarrega todo mundo, fere as pessoas, porque a gente tem um que para realizar. Nós estamos passando a escolher as nossas conferências, os eventos que a gente vai, o que a gente vai fazer a partir de um tema, e não a partir de quem vai estar lá. Eu tenho ficado um pouco irritado com essas coisas. Eu acabei de voltar de uma viagem, a gente tem um encontro na Europa com algumas igrejas. O ministério que eu faço parte já tem relação com a Europa há 33 anos. E a gente tem um encontro lá que é um encontro sem tema. E é um encontro sem palestra. É um encontro. Porque hoje a gente não consegue encontro, né? Para encontrar tem que ser abraço, e olhar um no outro. A gente faz reunião, mas encontro a gente está ruim de fazer. E aí esse é um encontro que a gente leva alguns jovens. E um dos objetivos do encontro é que a gente crê na palavra de Deus, que diz que onde a gente tiver encontrado, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então a gente chama alguns jovens, chama alguns pastores mais velhos, põe uma mesa, senta na mesa e a gente crê que Deus vai falar com a gente ali. E a gente vai conversar, vai compartilhar o coração, vai orar junto, vai adorar. Nesse encontro tinha gente do Brasil, da Espanha, da Inglaterra, de Portugal e da África. E quando a gente cantava músicas que são comuns em todos esses lugares. Então cada um cantava na sua língua. É um pedacinho do céu. Mas aí algumas pessoas ficam assim, o que vocês vão fazer lá? Quem que vai estar palestrando? Quando faz mais de 2 perguntas, eu falo assim, você não é a pessoa para ir. Eu vou para o próximo. Porque o encontro tem que ser suficiente. Eu vir aqui encontrar com o Mateus, com o Davi, tem que ser suficiente. Não tem que ser por causa de um grande tema, por causa de uma grande coisa, mas por causa de alguns quens. É isso que Jesus está ensinando para nós, quando ele, depois de ressurreto, tem uma prioridade de agenda, e essa agenda é encontrar com os seus amigos e com as suas amigas. Irmãos, nós somos tão viciados nessa coisa do que, do quando e do onde, que a gente canta sobre isso. Errado. Tem uma música, e eu não quero expor a cantora, porque é uma irmã de Deus, isso é a gente, eu também faço isso. Naquele episódio de Jesus com Pedro, onde, aliás, Jesus está com todos os discípulos, e ele dá uma palavra, e a multidão dispersa, porque achou dura a palavra. E Jesus vai para os seus discípulos e fala assim, vocês também não querem ir com eles? E Pedro tem a revelação. E Pedro fala o quê? Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Mas o que a gente lê? A gente lê, Senhor, para onde iremos? Eu não sei você, mas eu li assim. Está escrito quem, mas a gente lê onde? E a gente canta onde? Porque a gente está viciado nessa coisa, sem entender que se a gente tiver o quem bem regulado, se a gente souber quem é o nosso quem supremo, que é o nosso Senhor Jesus, então a gente não precisa estar tão preocupado com o que fazer, quando fazer, onde fazer. Ao invés de perguntar para Deus sobre quanto eu vou ganhar na proposta de trabalho numa outra cidade, a gente deveria perguntar quem são as pessoas que eu vou encontrar nessa cidade. Essa deve ser a razão. Como eu brinquei lá na conferência, a gente está ficando um povo tão pragmático que é assim, você recebeu um convite para trabalhar em outra cidade.
O convite é para ganhar mais, você não precisa orar. É de Deus. É claro que é de Deus. Mas aí você recebeu um convite para trabalhar em outra cidade para ganhar menos. Você também não precisa orar. É claro que não é de Deus. E talvez isso diz por que a nossa vida de oração está tão medíocre. Porque a gente já tira essas conclusões muito rápidas. Mas a gente deveria estar se perguntando: quem eu vou encontrar? Se a gente é irmão em Jesus, talvez a nossa primeira preocupação numa mudança seria: em que igreja eu vou congregar? Quem são os meus quens que vão me dar estabilidade, onde eu vou poder ancorar minha família, minha vida naquele lugar? Mas parece que o valor que eu vou receber, o status que eu vou receber e toda a oportunidade que me está posta é mais importante do que o lugar em que eu vou me encontrar com os meus irmãos, que vai dar estabilidade para a minha família, que vai trazer renovação para a minha alma nos momentos difíceis, que eu estou longe dos meus amigos que eu construí ao longo de anos. Nós estamos praticamente nos vendendo por causa de um quê, de um quando, de um onde. Mas Jesus está dizendo para nós que o importante são os quens da nossa caminhada. E esse encontro da ressurreição, esses encontros que Jesus tem, narrado por Paulo, são 6 encontros. Ele diz que Paulo encontra com Pedro, olha aí, está no verso 5, apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, segundo encontro, depois apareceu a mais de 500 irmãos, terceiro encontro, depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, quarto encontro, depois apareceu a todos os apóstolos, quinto encontro, e por último, apareceu a Paulo, e Paulo diz, como alguém que nasceu fora do tempo. São 6 encontros, que envolvem muitas pessoas, que têm nome, que são quens na jornada de Jesus. Mas aí, irmãos, vamos desromantizar um pouco o que eu estou falando. Não é que Jesus encontra com os seus amigos e com as suas amigas, porque isso é muito lindo. Jesus encontra com o seu traidor, Pedro. Jesus está ressurreto, tem uma prioridade na sua agenda. E qual é a sua prioridade? Vou ali encontrar com aquele que me negou 3 vezes. Vou ali encontrar com o traidor. Irmão, Jesus tinha que ser muito bem resolvido para ir ter um encontro difícil, depois do seu ato mais difícil da história, o ato da cruz. Agora ele está ressurreto, ele está novo, dormiu 3 dias. Ele fala assim: agora eu vou começar aqui minha jornada. Primeiro encontro, aquele da traição. Mas, irmãos, Pedro precisava desse encontro. E Jesus, como não vive para si, mas vive para os outros, sabia que Pedro precisava desse encontro. E por isso que ele vai em direção a Pedro. Jesus diz para Pedro que Pedro vai negá-lo, Pedro resiste. Pedro diz: jamais, Senhor, jamais. Eu morreria pelo Senhor. E aí Pedro nega Jesus as 3 vezes que Jesus tinha dito. E as escrituras dizem que Jesus, quando vai passando, troca um olhar com Pedro no momento da traição. E eu imagino que passou 1000 coisas na cabeça de Pedro. Mas uma coisa eu tenho certeza que passou. Era a vergonha de ter negado Jesus. A vergonha de ter feito totalmente o inverso do que Jesus estava fazendo naquele momento e do que ele tinha aprendido com o seu mestre. Por quê? Porque Pedro salvava a si mesmo, enquanto Jesus se sacrificava por todos. E eu imagino que naquele momento da troca de olhares isso ficou evidente para Pedro. E Pedro deve ter revivido várias histórias que ele teve com Jesus, e Jesus ensinando a entregar a vida, a ofertar a vida, a viver em favor dos outros, a entregar poder e não reter poder. E naquele momento ele vê ele salvando a si, enquanto Jesus se entregava por todos, e ele então fazendo o inverso do que Jesus estava fazendo. Mas aí Jesus ressuscita, as mulheres chegam, contam isso numa roda de amigos, Pedro está naquela roda. O texto diz lá em Lucas capítulo 24, que ninguém deu muita atenção para aquelas mulheres.
E aí o texto diz assim: Pedro, todavia. E todavia nas Escrituras é importantíssimo. Assim como um portanto do apóstolo Paulo é importantíssimo. Pedro, ao contrário. Pedro, todavia, saiu correndo e foi ao sepulcro. Ele foi o primeiro a chegar. E quando chegou lá, ele viu o cenário. E Pedro deve ter tido uma esperança doida de falar assim: nem tudo está perdido. Eu ainda posso encontrar uma redenção. E é aqui que está a diferença do destino de Pedro para o destino de Judas. Porque ambos traíram Jesus. Na verdade, todos traíram Jesus. Que no seu momento mais difícil não tinha ninguém com ele na sua caminhada até a cruz. Mas por que o destino de Pedro é diferente do destino de Judas? É porque Pedro conheceu Jesus de fato, e não apenas o que ele podia dar, o que ele podia fazer. Pedro sabia quem, lembra do quem? Pedro sabia quem Jesus era, muito mais do que o que ele podia fazer, como ele fazia o que ele fazia, quando ele estava em tal lugar. Ele sabia quem era o Jesus. Ele sabia quem era o Cristo. Foi ele que acertou. Quando Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma relação de conhecimento com Jesus, enquanto Judas desfrutou do poder de Jesus, do que Jesus podia fazer, viabilizar, entregar para ele. E quando ele achou alguém que ele pensou que podia entregar mais, ele então vendeu Jesus. Porque ele não lidava com quem Jesus era, mas com os o quês, com os comos, e com tantas outras coisas que nós também ficamos preocupados. Pedro sabia que a afirmação de Jesus sobre não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigos, era uma afirmação verdadeira. Que aquela amizade era uma amizade madura o suficiente para suportar esse trauma da traição. Então, no seu primeiro ato após a ressurreição, Jesus encontra Pedro e não se preocupa em dizer quem estava certo. Ele não contabiliza os débitos das pessoas ao seu redor. E uma coisa que tem me incomodado e que a gente tem conversado, e nós falamos lá na conferência, é o quanto a gente ainda olha para as histórias bíblicas se colocando no lugar dos carentes e não no lugar de Jesus. Sendo que Jesus nos chamou para ser pequenos cristos. Jesus disse que nós, a comunidade da fé, faríamos coisas maiores do que Ele. Logo, num episódio como aquele de Jesus com a mulher hemorrágica, onde a mulher encosta em Jesus e é curada, tudo bem se numa época da sua jornada cristã você se vê como uma mulher hemorrágica. Mas se toda vez que você lê essa história ou que você ouve essa história, você se coloca no lugar da mulher hemorrágica, você tem um problema na sua vida cristã. Porque nós somos chamados a distribuir virtude, a entregar virtude, a trazer voz a pessoas sem voz, assim como Jesus fez com aquela mulher. Então, quando eu olho para essas histórias, o que eu estou querendo viver e o que eu estou querendo que vocês vivam, é que a gente viva como Jesus. Um tipo de gente que opta por um encontro que não é tão agradável, mas que vai restaurar uma pessoa na relação, que vai trazer de volta alegria para a vida dessa pessoa. E nesse encontro você não vai ficar contabilizando os erros dela, mas você vai fazer um encontro de libertação, um encontro de restauração. Quando Jesus encontra com Pedro, se fosse eu, possivelmente falaria assim: ei Pedro, eu te falei, cara. Minha esposa adora usar essa expressão. Eu te avisei. Mais do que uma esposa, só uma mãe. Não tem ninguém que gosta mais dessa expressão que uma mãe. E, inclusive, já vou aqui abrir um parênteses. Se sua mãe falar para você não fazer alguma coisa, não faça. Porque tem alguma coisa mística na fala de mãe. Se ela falou, vai acontecer. E aí você vai ter que ouvir: eu te avisei. Mas Jesus não é assim. Ele não encontra Pedro e fala assim: eu te avisei. Não, ele encontra Pedro e ele quer abençoar Pedro. Ele quer liberar Pedro. E se a gente quer ser
imitador de Cristo, a gente então não vai ficar contabilizando o débito das pessoas ao nosso redor. Sabe aquele tipo de gente que a gente faz a pessoa padecer do nosso acerto? A pessoa erra, aí como se não bastasse ela estar errada, ela ainda tem que sofrer que eu acertei. E a gente fica lá, foi eu que fiz, eu que disse, eu. Graças a Deus, Jesus não era assim. Então a gente vai encontrar com as pessoas e elas não vão padecer dos nossos acertos. O segundo ato de Jesus após a sua ressurreição é que ele encontra com os 12. Está aí na sequência do texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 15. Mas não é que ele encontra com os seus 12 discípulos queridos, o meu amigão. Não, ele encontra com 12 amigos omissos. Gente que deixou ele no seu momento mais difícil. O texto de Lucas capítulo 22, verso 39, vai dizer para nós: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam na tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E Jesus perguntou: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Infelizmente, irmãos, à semelhança de Pedro, todos os discípulos, os amigos de Jesus, caíram na tentação. E qual era a tentação que Jesus estava falando? A tentação de salvar a si, a tentação de pensar em si, a tentação de não se sacrificar por ninguém. Todos os discípulos e Pedro caíram na tentação que Jesus estava orando para eles não caírem. A tentação de salvar a si, pensar em si e não se sacrificar por ninguém. O texto de Lucas 23 vai dizer para nós que, enquanto Jesus passava, os discípulos observavam de longe. Não tinham coragem de se aproximar. Ficaram omissos no momento mais difícil do seu amigo. Mas esse encontro de Jesus com esses 12 omissos renova, reforça para nós a disposição de Deus conosco. E que a disposição de Deus conosco não é segundo o nosso desempenho ou os nossos acertos. Jesus não está medindo a relação dele com você segundo o que você faz para ele, segundo o quanto você acerta na sua caminhada cristã. Porque isso te deixaria orgulhoso e tornaria o nosso Deus corrupto. Então, se você crê num Deus que quando você acerta, ele é mais pró você, e quando você erra, ele é mais contra você, esse é um Deus corrupto. Porque ele pode variar segundo o seu comportamento. Mas a santidade de Deus diz sobre a constância e a estabilidade de Deus, que ainda que eu erre, ele permanece o mesmo. Ele não varia. Ele não me mede segundo os meus desempenhos, sobre os meus acertos. Na verdade, o quanto eu vou acertando na caminhada cristã diz mais sobre mim do que sobre Deus. Eu é que vou aproximando mais de Deus, ele está no mesmo lugar. Ele não varia. Quem faz jejum, por exemplo, como quem faz greve de fome, para constranger Deus, crê num Deus corrupto, que acha que Deus vai ficar tão constrangido contando que você está passando fome, que vai te entregar o que você quer. Jejum não é regime, irmãos. Jejum é dieta. Você vai deixar de comer uma coisa para comer outra. Então, naquele momento que você ia comer tal coisa, você não vai comer para comer Bíblia, para comer relação com Deus. E, na verdade, é você que está se aproximando de Deus. A sua sensibilidade está aumentando. Deus está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Nós é que estamos tendo os nossos olhos limpos. E aí a gente passa a enxergar um pouco melhor. Então Jesus não encontra com essas pessoas
baseado no seu desempenho, porque todo mundo abandonou ele, mas ele foi lá ao encontro dessas pessoas. Agora, é claro que isso não quer dizer para nós que nós vamos continuar omissos, que nós vamos continuar nesse tipo de vida, mas agora, nesse encontro com Jesus, a gente assume responsabilidades dentro desse novo reino que está sendo inaugurado. E aí fica evidente o princípio relacional de Jesus na história, em que ele vai intencionalmente em direção a 12 pessoas. Gente, Jesus era Deus. E se ele fosse Deus do jeito que a gente pensa que Deus é, a gente ia dizer assim, que Deus incompetente, que escolhe 12 pessoas canseira desse tanto. Gente ruim, difícil. A gente lê as histórias do Evangelho e fala assim, meu Deus, eu faria melhor do que esse discípulo. Que a gente é arrogante também. Mas Jesus vai intencionalmente numa relação com 12 pessoas. E mesmo que essas pessoas falhem, ele volta ao encontro com essas pessoas. Então Jesus parte para o seu terceiro ato. O texto diz que ele aparece a mais de 500 pessoas. E aqui Jesus está fazendo uma oferta de testemunho para a caminhada cristã. Porque naquele tempo, quando você fazia alguma coisa na frente de 3 pessoas, aquilo era estabelecido como uma verdade. Mas como Jesus não sabe brincar, ele falou assim, 3 é pouco, vou aparecer na frente de 500 pessoas. E era 500 pessoas misturadas, gente que acreditava e que não acreditava, para que não houvesse dúvida da ressurreição de Jesus. Mas Jesus estava fazendo isso por ele? Não, Jesus estava fazendo isso pelos seus discípulos, porque Jesus sabia que ia ser difícil. Jesus sabia que a jornada deles não ia ser fácil, e por isso ele foi lá, na sua maturidade, na sua plenitude, uma pessoa inteira, falou assim, eu tenho que ter agora um ato, mais um ato de oferta. Eu vou usar todo o meu poder em favor dos outros. E cada passo de Jesus, desse homem perfeito, maduro, pleno, era em favor de outras pessoas, para promover uma prova esmagadora de que ele estava vivo. No seu quarto encontro, Jesus encontra com Tiago. E o encontro com Tiago é um encontro interessante, porque Tiago era irmão de Jesus, da mesma mãe. Estava ali na mesma casa. Tiago cresceu com Jesus. Então Tiago, segundo os melhores comentaristas bíblicos, tinha uma dificuldade de entender a divindade de Jesus. O irmão de Jesus veio a crer em Jesus só após a sua ressurreição. Então não é que Jesus está indo encontrar com o seu irmãozão, seu amigão. Não, Jesus está indo encontrar com um incrédulo. Alguém que andou com ele durante toda a sua vida. E não cria que Jesus era o Filho de Deus. Um ato de misericórdia. Porque Jesus possivelmente compreendia seu irmão. Era difícil. Porque às vezes a gente pensa que Jesus era Deus e tipo assim, e que ele nasceu adulto. Não, irmão, Jesus foi criança, fez cocô, fez xixi. Pensa que constrangimento se Jesus já tivesse uma cabeça de adulto, a mãe dele limpando lá o bumbum dele, e com aquela cabeça de adulto. Pensa o quanto isso seria constrangedor. Jesus foi criança. E graças a Deus ele era muito compreensivo, devia olhar para o irmão dele e falar assim, Tiago, eu sei o quanto é difícil para você crer que eu sou filho de Deus. Nós dois crescemos juntos, machucamos juntos, mexemos com as coisas juntos. E por isso Jesus, depois de ressurreto, vai ao encontro do seu irmão, como um ato de misericórdia, um ato de amizade. Jesus então paciente, sem rancor, humilde, vai lá e se revela para o seu irmão. A gente usufrui dessa paciência do Senhor. A gente usufrui dessa amizade do Senhor. Mas irmãos, isso não é só para ser usufruído. Isso nos chama a responsabilidade de também oferecer paciência para as pessoas ao nosso redor. Oferecer amizade para as pessoas ao nosso redor. Ainda que elas sejam incrédulas ao que a gente está dizendo. Quantos de nós, no momento do nosso trabalho, já não vivemos uma traição, como Pedro traiu Jesus?
Já não vivemos um momento em que as pessoas ao nosso redor foram omissas com a nossa vida, num momento decisivo. Gente que está perto da gente, que a gente compartilha sonho, visão, que a gente compartilha a nossa fé e as pessoas são incrédulas ao que a gente está compartilhando. Quantos de nós estamos renovando a nossa disposição, a nossa paciência, a nossa misericórdia com essas pessoas? Meu desejo é que essa palavra invada a gente a ponto da gente querer ser como esse mestre. Porque uma vida de plenitude está posta para nós. Efésios é uma carta que fala de plenitude do início ao fim. E nós, como igreja de Deus, somos a plenitude de Cristo. Então nós podemos ter encontros difíceis. Encontro com gente que nos traiu. E redimir essas pessoas. Inseri-las de volta na relação. Encontro com pessoas que foram omissas com a nossa vida. Aquele momento decisivo que se a pessoa tivesse dado uma palavra, você seria liberado, você seria promovido, ou você seria redimido, e ela não deu essa palavra, e aí você fecha o seu coração. Mas Jesus está nos convidando a ir em direção a pessoas que nos traem, a pessoas que são omissas com a gente, e a pessoas que são incrédulas com o que a gente está compartilhando. A gente usufrui da paciência de Jesus, usufrui da amizade de Jesus, mas Ele está nos responsabilizando para sermos pacientes e misericordiosos com os nossos irmãos. É por isso que Ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas, então cuida das ovelhas. Faz o que eu fiz o tempo todo e o que eu continuo fazendo. O chamado para nós é para nós sermos pastores como Jesus foi pastor. Um compromisso empenhado numa relação. Um compromisso de família. A gente diz que é família, a gente diz que é irmão. Mas tem momentos que parece que isso é meio retórico na nossa vida. A gente ainda faz separação. É igual quando alguém chega para mim e fala assim: olha, cuidado, você tem que dar atenção para a sua família também. Eu falo assim: mas tudo que eu estou fazendo é dar atenção para minha família. Eu não estou entendendo a sua fala. Fala, não, estou falando lá de sua casa. Eu falei, tá, minha família também. E justamente porque eu entendo tudo como família, é que quando eu estou com essa parte da família, a outra parte da família está entendendo que eu estou em família. E quando eu estou com essa parte aqui da família, a mais de 1.000 quilômetros de distância de casa, a minha família lá de casa está entendendo que eu continuo com a família. E meu filho tem que entender que eu estou cuidando dos outros irmãos dele. Do mesmo jeito que o dia que eu não puder vir, esses irmãos aqui têm que entender que eu estou cuidando do irmão deles. Porque é tudo família. Porque senão vira uma retórica. Mas, irmãos, nem todo irmão é amigo. E aqui é que está o nosso desafio. É transformar os nossos irmãos em amigos. Tem vários irmãos de casa, mesmo sangue. Outro sangue que vale menos que o nosso. Porque nós também somos irmãos de sangue, né? De um sangue muito mais precioso do que o que corre nas nossas veias. É igual esse negócio assim, mas você é seu irmão de sangue? Eu falo, claro. Claro. Você vê que a gente fica insistindo em fazer a separação, irmãos. Mas a gente tem que trabalhar intencionalmente para transformar os nossos irmãos em amigos. E era isso que Jesus estava fazendo quando ele encontra com Tiago. É um ato de misericórdia e de amizade. Eu tenho um irmão lá em Goiânia que chama Eliton. E ele converteu depois de bem mais velho. Então, esses vocabulários nossos de dentro da igreja, que a gente tem todo um idioma próprio, né? Isso para ele era tudo muito novo. E ele teve que se esforçar muito para chamar os outros de irmão. E aí a gente se conheceu e fomos caminhando, e nós nos tornamos grandes amigos. E eu sempre chamo ele de amigo. A gente vai mandar uma mensagem e falou, ô amigo, tudo bem e tal. E ele sempre me chamava de irmão. E aí um dia ele criou coragem e falou assim, ô Rafa, o que eu tenho que fazer para você me chamar de irmão? Quando é que eu vou ser seu irmão? Eu falei assim, ô meu irmão, é porque você é um irmão que se tornou amigo. E eu tenho vários irmãos, mas nem todos são amigos. Porque irmão a gente não escolhe. Entrou para a família de Deus é irmão. Quem chama Deus de pai não escolhe irmãos, viu gente? Então as pessoas que são aqui dentro, que você acha difícil, isso é problema seu. Resolve isso dentro de você. Porque quem chama Deus de pai não escolhe irmão, não. Não tem jeito de você falar assim, não, fulano não é meu irmão. Pode ser que você ainda não desenvolveu uma amizade com ele, mas irmão ele é.
E é o nosso grande desafio, ir ao encontro dos nossos irmãos amigos, desenvolver amizade no meio dos irmãos. No seu quinto ato, Jesus aparece a todos os apóstolos. E o que Jesus faz nesse encontro é derramar autoridade, ânimo, coragem. Aqui Paulo está se referindo àquela reunião de Atos, onde os discípulos estavam desanimados dentro de uma casa, aguardando que alguma coisa acontecesse, aguardando que o Espírito descesse. Então Deus vai lá e tem renovo para nós. Jesus aparece e ministra ânimo, autoridade, coragem nos tempos difíceis. Como um bom amigo, presente na hora da angústia, presente nos momentos de decisão na nossa vida. E esses mesmos são aqueles mesmos omissos que a gente já falou. Mas Jesus continua empenhado com eles, nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos de decisão. E por último, Jesus aparece a Paulo. E Paulo narra dizendo: apareceu a mim como alguém que nasceu fora do tempo. E é interessante essa expressão de Paulo, porque Paulo está escrevendo no tempo. Paulo não consegue ter uma visão escatológica. Paulo não consegue ver o plano inteiro como Deus vê, assim como nós também temos dificuldade. A gente está passando por uma circunstância difícil, a gente está passando por um momento atribulado, e a gente pensa que aquilo é tudo. Mas Deus é aquele que vê a história completa. Deus é aquele que já sabe do nosso destino, e nada pode frustrar esse destino. Ainda que no meio do caminho você tome umas pancadas, você passa numas bacadas, mas o seu destino é certo. É como Paulo, quando estava naquele barco, em Atos, e ele fala assim: olha, nós vamos chegar na beira-mar, essa é a garantia, nem que seja em cima de tábua, de madeira. Então, sobrou nada do barco, mas eles chegaram, porque era um destino. Deus garante para nós o nosso destino. Deus é aquele que vê a história como um todo. Ainda que a gente esteja preso dentro desse tempo que a gente consegue ver, Deus está lendo toda a história. E Paulo, como está dentro desse tempo, na perspectiva dele, ele é alguém encontrado fora do tempo, tipo nascido atrasado. Mas o que Jesus está dizendo é que não existe fora de tempo, existe o tempo de Deus. E ainda que Paulo ache que esteja fora do tempo, na perspectiva de Deus, ele está no tempo. Eu entendo Paulo, porque possivelmente Paulo deve, quando ele escreveu isso, ele devia estar lembrando de Estevão, talvez, e pensado assim: se Jesus tivesse me achado antes, eu não precisava ter presenciado aquele apedrejamento de Estevão. Se Jesus tivesse me achado antes, eu não precisava ter autorizado tanta coisa que eu autorizei. Mas Deus, como conhece a história inteira, sabia que aquele era um coração duro o suficiente para ter que viver com todas essas dores. E isso fazer de Paulo um homem humilde, quebrantado. Então talvez pode ser que você está vivendo um momento que você fala assim: eu estou fora do tempo. Passou, perdi. Mas não existe fora do tempo. Existe o tempo de Deus. E Deus pode redimir histórias impossíveis, como a história do apóstolo Paulo. Uma história completamente improvável. Mas Deus vai lá e traz redenção. Deus vai lá e ressignifica a história do apóstolo Paulo. Então, irmãos, Jesus ressuscita e vai atrás dos seus amigos. Mas nesses encontros ele compartilha responsabilidades. E é isso que eu gostaria de fazer nessa noite para a gente concluir. Compartilhar responsabilidades. Convidar vocês a encontrarem os seus quens. Convidar vocês a terem nas suas prioridades encontros. Ainda que não sejam encontros fáceis. Ainda que sejam encontros com traidores, com omissos, com incrédulos e com gente que você acha que já passou do tempo. Sabe aquela pessoa que você fala assim: não, esse aqui já passou do tempo, já deu. Jesus vai lá e renova a disposição no encontro. Talvez pessoas que traíram você, pessoas que foram omissas com você, gente que é incrédula ao que você está compartilhando há muito tempo.
Eu creio que Deus está convidando a gente a renovar a disposição, a renovar ânimo, para ter esses encontros na nossa vida. Mas você não precisa ter só encontro difícil, não. Jesus está convidando a gente para o encontro, para a gente valorizar os encontros, para a gente crer nos encontros e entender que os encontros são transformadores. Então é assim com a gente, nós estamos pós a ressurreição. Então a gente deve assumir a nossa responsabilidade, orar por renovo, para que a gente não caia em tentação. Qual tentação? A tentação de salvar a si, a tentação de pensar em si, a tentação de cobrar os erros e a tentação de provar os acertos. Orar para que a gente não caia nessa tentação e vá em direção aos nossos encontros. Então, irmãos, que as pessoas encontrem em nós disposição, paciência, redenção, encontro. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque a sua palavra é viva e ela fala conosco. A sua palavra não se desgasta. Quanto mais a gente medita nela, mais riqueza tem. E nós, graças ao Senhor, não estamos fora de tempo. Não estamos atrasados. O Senhor, ó Deus, pode trazer ressignificado para a nossa história. O Senhor quer promover encontros da ressurreição na nossa vida. Nós, um povo ressurreto, um povo que no Senhor já somos ressurretos. Agora podemos encontrar com quem nos trai, com quem é omisso, com quem é incrédulo e com quem a gente acha que já deu no tempo. Que o Senhor nos leve em direção, ó Deus, aos encontros mais difíceis e aos encontros mais prazerosos. Que a gente viva uma vida de encontros, ó Deus. Que a gente marque esses encontros intencionalmente. Porque nesse lugar, onde os irmãos se encontram, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E a gente quer ter vida. A gente quer ser povo de plenitude. A gente quer ser gente bem resolvida. Nós não queremos colocar o peso da culpa sobre as pessoas, o peso do erro. Nós queremos ser um povo que libera. Nós queremos ser como o Senhor, Pai, que diz: vem a mim quem está cansado. E a gente vai trocar de mochila, a gente vai aliviar, a gente não vai pôr mais peso. A pessoa já errou com a gente, ela não precisa que a gente fique provando o nosso acerto. Deus, tem misericórdia de nós, nos melhora, nos aprimora, nos estica, Deus. Dilata as nossas medidas para a gente conhecer o amor do Senhor. Nós queremos ir em direção à cidade como gente bem resolvida, que não tem dificuldade com encontros difíceis. Pelo contrário, que opta pelos encontros difíceis, porque a gente conhece aquele que redime histórias, ressignifica pessoas, traz propósito para a gente sem propósito. Faz isso conosco, ó Deus. Nós queremos ser gente madura, nós queremos ser gente avançada, nós queremos conhecer essa plenitude que o Senhor disse que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado.